Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém. E hoje estamos encerrando esta série de mensagens concernente a aqueles que têm intimidade, as características de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Já falamos sobre tanta coisa, mas hoje eu quero falar do último, e qual seria? De que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele não vai ou ela não vai para lugar algum se Deus não der a ordem, ou seja, é dependente de Deus. E o texto base, esse texto que estamos tendo como base no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que diz: Disse-lhe, pois, irá, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que nos tornemos dignos de ser o mensageiro da tua sacrossanta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós ao decorrer desses dias falamos sobre várias características de uma pessoa que tem intimidade com Deus. E concernente a isso, eu preciso te dizer, e que tem muita gente, sabe, que acha que tem intimidade com Deus, mas infelizmente não tem. Ter intimidade com Deus não consiste em ir para o culto e passar 2 horas cultuando a Deus, não. É muito mais do que isso, porque o culto é a partir do momento em que eu me acordo ou até quando eu vou dormir. O culto, ele não consiste apenas em 2 horas, mas no dia todo. A intensidade que eu penso em Deus, da maneira que eu ando com Ele, da maneira que eu tenho as características dele. E é interessante porque esta última é sobre aquelas pessoas que tudo que vai fazer, ela ora antes e diz: Senhor, o Senhor acha que eu devo fazer de qual maneira? Esta pessoa não é dependente dos homens, mas é dependente de Deus. E esta última característica, eu sei que existem outras, que eu poderia aqui estar até pontuando, mas esta em específico é a que eu acho bem interessante, porque eu percebo o rei Davi e tudo que ele ia fazer. Ele orava antes e apresentava a Deus. Ele dizia: eu tenho que ir por aqui, Senhor, o que é que o Senhor acha? Existem pessoas que se acham que é dona de si. Existem pessoas que muitas vezes têm tomado atitudes que, em vez de consultar a Deus, tem quebrado a cara. Tudo que nós vamos fazer precisa ser por orientação de Deus. E como é que isso funciona, pastor? Você ora antes e Deus vai te dar a direção, Ele vai te guiar. Deus, Ele vai te orientar como é que tem que ser e como é que precisa ser. Quando falamos em ser guiado por Deus, eu percebo que aqui Moisés, ele disse: olha, não adianta, se a tua presença não for comigo, eu não saio do lugar, eu não vou me mover, eu não, porque somos sabedores de que todo aquele ou toda aquela que não quer priorizar a Deus, quebrará a cara. Nós somos falhos, imperfeitos, mas existe um Deus, esse Deus que nos guia, que nos orienta. Este sim sabe o lugar certo que nós devemos ir. Então, hoje eu quero que você entenda, à luz da Sagrada Escritura, que quando se é dependente de Deus, a probabilidade de nós quebrarmos a cara é zero. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Quem é guiado pelo Espírito, ele vai ser tal como ocorrera como o profeta Ezequiel, no capítulo 37, porque a Bíblia vai dizer:
no seu mesmo livro de Ezequiel, que ele foi guiado pelo Espírito, conduzido. Então, ser conduzido pelo Espírito é bom. O difícil é quando a gente está sendo escravizado pela carne. Se eu fosse dar uma temática a esta mensagem, é bem verdade de que nós estamos falando sobre este subtema, ou este subtópico, é de que é melhor ser guiado pelo Espírito do que ser escravizado pelo pecado. É um tema interessante, né? Então, concernente a isso, eu preciso ainda relatar algumas coisas que a Bíblia vai nos dizer. De que todas as vezes onde as quais o cristão achar que ele próprio consegue sozinho, com o seu orgulho, a sua soberba, infelizmente ele vai quebrar a cara. Não é que eu estou torcendo contra, não é que eu estou não. É que a nossa vida sem Deus vai ter muito, devaneios, vai ter muito sofrimento. Coisa boa é quando a gente tem Deus, a gente vive na presença de Deus. Aí a gente vai ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Quem vive sob a dependência de Deus, quando alguém disser, fulano, não vai não. E se Deus estiver dizendo vai, você vai. Agora, quando muitas vezes muitos estiverem dizendo vai, e Deus disser não arrede pé. Ser dependente de Deus é tão bom, porque aquilo que a gente acha que a gente iria receber nós próprios, estando nos guiando, não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós. Ele próprio nos guiando, sendo guiado pela palavra, sendo guiado pela oração, sendo guiado pela vontade de Deus, sendo guiado por tudo que o mistério da palavra nos revela. Amados, chegou a hora de nós, não dependermos dos homens. Tem muita gente hoje em dia que depende do homem, depende de alguém e fica muitas vezes escravizado àquilo que uma pessoa tende a oferecer. Mas coisa boa é depender de Deus, porque assim, quando a gente achar que acabaram os nossos recursos, Deus se revela, Deus fala, Ele entra, Ele faz, e certamente nós contemplaremos muita coisa ainda do céu. O céu ainda está no controle. Jesus é o Deus que cuida de cada um de nós, mas cabe a nós estarmos de acordo com a vontade dEle, a vontade permissiva dEle, entendeu? O próprio apóstolo Paulo disse, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós, outrora, éramos guiados pela carne, mas agora somos guiados pelo Espírito, somos dependentes. Romanos capítulo 8 vai dizer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Jó vai escrever no capítulo 42, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ou invalidado. Nós já falamos de tudo. Agora a escolha é pessoal, eu não posso te forçar a nada. Não, cabe a mim somente te orientar à luz da Sagrada Escritura. E com isso, o que é que eu quero dizer? E acima de tudo, concluir essa mensagem, é dizer de que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque sabe de tudo, onipresente porque está em todos os lugares, e onipotente porque tem todo o poder. Atributos de Deus citados no Salmo 139, amém? Mas que acima de tudo você saiba, e não se apresse quando Deus quiser que tudo seja com calma. Não se apavore quando Deus muitas vezes quiser te provar, isto é, a necessidade que nós temos de adorá-lo
E quando isso não ocorre, é necessário Deus nos apertar para que nós venhamos estar ao lado dele. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E muito obrigado pela oportunidade de ter você aqui, ouvindo Bíblia na mão, sendo edificado através da palavra de Deus, tá bom? Se você quer e deseja ajudar nosso ministério, abençoando o nosso ministério, independente do valor, nosso celular está cada dia mais dificultoso de gravarmos a mensagem, mas que Deus possa estar te abençoando. E se você quer ajudar-nos a adquirir um aparelho novo, e eu não estou aqui, obrigando ninguém, de maneira alguma. Estou apenas pedindo, que é a única coisa que me cabe. Amém? E tem horas que eu fico até envergonhado, sabia? Mas que Deus te abençoe. Nossa chave Pix, 819-8686-5026. 819-8686-5026. Amém? Meu nome é Carlos Adriano Pereira da Silva. Opção celular e a conta é Caixa Econômica. Tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Obrigado pelo carinho e que o amigo Espírito Santo esteja te abençoando. Até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Amém? Somos totalmente dependentes dele, do dono do céu. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó glória!